Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então a gente vai fazer juntos um pãozinho de aipim com cenoura. Primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar uma panela com água e aí a gente vai cozinhar 2 pedacinhos de aipim. O meu aipim está congelado e eu vou colocar ele direto na panela. E a gente vai pegar uma cenoura, não muito grande, descasca a cenoura. E essa casquinha aqui, ela pode ser depois aproveitada para fazer um brodo, como também, para quem tem composteira como nós aqui em casa, ela pode ser colocada na composteira para virar adubo. A cenoura corta em rodelinhas também. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esse aipim e essa cenoura a cozinhar até que eles estiverem bem macios, tá? Então a gente vai cozinhar, quando tiver levantado fervura a gente vai colocar uma água fria para dar um susto no aipim e a gente vai continuar cozinhando até que eles estiverem bem macios, para não ficar gruminhos dentro do pão. Então pessoal, enquanto que a gente deixa esfriar um pouquinho o aipim e a cenoura que estão cozidos já, a gente vai preparar a esponja, tá? E para a esponja eu vou usar 2 colheres de fermento biológico instantâneo. Eu vou usar 3 colheres do mix de farinha. Para esse pão eu estou usando o mix comprado da Mina, mas tem outras marcas também que ficam bons e tem também o mix de farinha que a gente pode fazer em casa. Hoje eu estou usando pronto, tá? E a gente também vai colocar meia xícara de água. A gente mistura isso. E essa misturinha, ela serve para ativar o fermento. Quando esta massa estiver bem misturadinha, assim, ó, a gente vai cobrir ela com filme plástico. E aí a gente vai esperar essa massa trabalhar. Deixa ela fechadinha com filme plástico. Quanto mais calor tiver na sua região, mais rápido ela vai trabalhar, e quanto mais frio, mais devagar, que é como o fermento funciona, né? Então, pessoal, depois que o nosso fermento ativou, a gente vai começar a fazer o pão. E a gente vai, para fazer esse pão, a gente vai colocar todos os ingredientes dentro da batedeira. Quem não tiver batedeira e quiser amassar ele na mão, também pode. E quem quiser usar batedeira manual também. Eu gosto de usar essa com a pá de bolo. Porque o gancho que se usa para fazer o pão de trigo, ele não funciona muito bem para o pão sem glúten, porque a massa do pão sem glúten ela é mais molinha. Então a gente vai colocar o pré-fermento. Tem gente que chama de esponja também. A gente vai colocar, ó, o aipim e a cenoura. Eu já tirei o meinho do aipim, amassei tudo e já estou colocando aqui dentro também o aipim e a cenoura. Vocês podem ver que isso é um purezão assim, né? A gente também vai colocar uma xícara da água que a gente cozinhou a cenoura e o aipim. Eu tento cozinhar ele até reduzir a mais ou menos uma xícara dentro da panela, tá? Então é bem concentrado. E a gente também vai colocar nesta mistura 3 xícaras de mix de farinha. Que, como eu já disse para vocês, nesta receita eu estou usando um mix pronto, mas a gente pode fazer esse mix em casa também. Como esse meu mix não tem fibra psyllium, eu vou colocar a fibra psyllium também. Tem alguns mix de farinha que já vem com fibra, tá? Então tem que dar uma lida lá nas... E aí a gente coloca uma colher. A fibra psyllium vai auxiliar para que esse pão fique mais molhadinho. E aí eu vou colocar 2 ovos.
Vou colocar 2 colheres de açúcar, e aí eu coloco o açúcar numa ponta e vou colocar meia colher de sal na outra ponta. E aí eu vou bater. Eu bato por uns 2 minutos em velocidade baixa, que é para misturar bem os ingredientes. E depois desses minutos eu aumento a velocidade para esse pão sovar mesmo. E aí, pessoal, quando essa massa estiver bem batida, a gente vai colocar 1/4 de xícara de azeite. E aí pode ser o óleo da preferência de vocês. E a gente vai bater mais um pouquinho. E aí, pessoal, depois do azeite, é que vocês vão ter que conferir se o ponto da massa tá bom. Porque às vezes a gente precisa dar uma acrescentada e um pouquinho mais de farinha. Então, mas o que é uma consistência boa, né? Eu vou mostrar para vocês. Essa minha massa, ela já está numa consistência boa. Ela não está muito mole, mas ela também não está muito dura. Então assim, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar aqui da pá. Ela não é mole que nem uma massa de bolo, tá? Mas ela também não é firme que nem uma massa de pão de farinha de trigo. Ela é uma massa maleável, mas que não é líquida. Então a gente vai colocar essa minha massa aqui, ela rende mais ou menos 2 pães, tá? Se for uma forma muito grande, dá para fazer um pão que ele vai dar ok também. Mas essa minha receita, ela serve direitinho para as minhas 2 forminhas de pão. Então eu divido esta massa mais ou menos ao meio. Vou colocando aqui. E vocês vão ver que ela não se molda na forminha. Ela não é dura, né? Ela não é de pegar com a mão, mas ela também não se molda na forma. Então a gente vai dividir ao meio e depois a gente vai arrumar essa massa com uma colher molhada. Agora sim, ó, a massa tá dividida nas 2 formas. A gente vai pegar uma colher numa cumbuca de água e a gente vai ajeitando essa massa dentro da forminha. Depois que essa massa estiver assim, bem arrumadinha dentro da forma, a gente vai deixar ela crescer. Eu gosto de colocar ela dentro do micro-ondas desligado e deixar a massinha crescer lá, em torno de 30 minutos, mas a gente precisa ir sempre olhando o ponto da massa para ela não transbordar da forminha. E ao mesmo tempo, enquanto que a massa vai crescendo, a gente já vai pré-aquecendo o forno para esse pão ir para o forno bem quentinho. Eu acabei de tirar os pães do micro-ondas, ó, eles já deram uma crescidinha. E agora nós vamos juntos colocar eles no forno que já está pré-aquecido. Então a gente vai pegar esse pãozinho e vai colocar no forno pré-aquecido em mais ou menos 200 graus. E aí a gente vai ver o que vai sair aí. Então, pessoal, bora lá tirar o pãozinho do forno? E ó, pãozinho 1. E pãozinho 2. Eles assaram em torno de 35 minutos, né? Mas eu sempre vou cuidando que se ele tá douradinho em cima e ele tá douradinho embaixo, ele já tá assado prontinho para comer. A única coisa é que não pode cortar o pão quente, mesmo que seja uma delícia comer pão quentinho, tira a umidade dele e aí depois ele fica muito seco. Então a gente precisa deixar esse pão esfriar e aí depois sim a gente pode cortar. Quando eu faço 2 pães, a gente costuma não comer tudo logo, eu já espero ele esfriar,
deixo ele todo fatiadinho e congelo. Então assim a gente sempre tem pão fresquinho para comer e é uma delícia. Então espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os seus comentários se vocês querem uma outra receita, se vocês gostaram. E não esqueçam de deixar o like de vocês aí. Obrigada, pessoal! Até a próxima!